uma quantidade de água aí gigantesca, com água que daria para abastecer a população mundial. Enfim, chegamos aí na nossa última aula do nosso curso aí intensivo irado, né? Um curso aí voltado para você conseguir aí nessa reta final, nesse momento, nesse tempo que você tem, né? De até 3 meses. Nós vamos falar agora de bacias hidrográficas brasileiras e matamos a geografia física. Começamos na próxima aula, no novo módulo, com a parte que é de geografia humana. Beleza? Então, lembra da aula passada? Nós falamos ali, fechamos a aula com as partes do rio, falando dos rios que correspondem, né, a uma pequena parte da quantidade de água doce do mundo, mas é, com certeza, um dos fatores para o surgimento das cidades. As primeiras cidades vão surgir às margens dos rios pela obtenção da água doce, né? Então, as margens do rio, e claro que grande parte dos rios, a maior parte, desaguam no mar, e também na área litorânea nós temos essa ocupação. Então, vamos entender agora quais são as bacias brasileiras. Lembrar que uma bacia hidrográfica ela é formada por um conjunto de rios, e ela vai ter um rio principal, os seus afluentes e os seus subafluentes, formando essa rede hidrográfica. Volta lá e vamos revisar o final da aula passada para você entender quando eu começar a falar das bacias brasileiras, tá? Então nós temos lá, o rio ele tem a sua formação, e a formação de um rio, de uma bacia hidrográfica, vai ser de 3 tipos, lembra? Pode ser nival, o derretimento da geleira, pode ser pluvial, pela chuva, que é a maior parte dos rios do mundo são formados pela chuva, e pode ser mista, quando tem as duas formas. Nós temos o abastecimento, e vai ser claro, dependendo da formação, se ela for contínua, esse rio vai ser chamado de rio perene, ou se a fonte parar por um período, vai ser bacia, né, de abastecimento, chamado intermitente ou temporária, tá? Posso chamar de sazonal, mas o nome mais comum é intermitente, que é uma bacia que vai secar. Então, como a maior parte dos rios, vamos supor, são formados pela chuva, quando eu pego um clima aí que tem uma estação seca muito prolongada, aquilo pode com certeza afetar. Porém, não cai em pegadinha. Como assim, Marcelo? Aquele clima lá é um clima seco, então todas as bacias daquela região são bacias intermitentes. Nem sempre. Tá? Porque se o rio nascer num outro local, ele pode correr por uma área seca e não secar. Por exemplo, o rio Nilo, que passa pelo deserto do Saara e não seca. Porque aonde eu tenho a formação dele, aonde ele começa, nós temos um fluxo de água contínuo, que é derretimento da geleira em chuva, dando essa formação mista, e essa água vai passar por uma área seca, mas não vai secar. Beleza? Então não caia. E aí nós temos o relevo do rio. Né? O relevo ele pode ser de planalto ou de planície, né? Um rio de planalto, a tendência é ele ter, né, os níveis ali de relevo, a gente chama em patamares. Isso vai dar um potencial para gerar energia, represar e ter um grande potencial ali de energia. Porém, é navegável também, porque tu lembra que não é isso aqui, não é planalto, isso aqui pode ser um planalto, se isso estiver, né, acima aí de 200, 300 metros do nível do mar. Então o rio, por exemplo, o Rio São Francisco é um rio de planalto, mas ele é navegável em vários dos seus trechos, beleza? E aí nós temos com o relevo a drenagem. Então se o rio, né, ele vai drenar, essa água vai correr para o mar, a sua drenagem é exorreica, exo para fora, vai para o mar. E se a drenagem vai para o interior e não acaba no mar, ela vai ser endorreica. Tranquilo? Exorreica e endorreica. E a foz, que é quando o rio termina. Se o rio deságua, como esse exemplo aqui, ó, vem, se fosse desaguar só nesse braço ali, ó, era estuário. Se ele formar assim, ó, né, 3 saídas, uma ilha no meio, aí é chamado foz delta. E pode ter as duas formas no mesmo rio, na mesma bacia, que vai ser aí a foz, né, do tipo mista. Então esse é um geral para você. Preparado? Vamos falar das bacias brasileiras. Vamos saber onde é que elas se localizam. Então essa aqui é a classificação geral das bacias brasileiras. A gente poderia dividir ainda, né, em mesobacia, microbacia, daí seria muito mais detalhado, em locais aí mais aprofundados para uma determinada região, para um determinado vestibular. Então nós temos aqui com a 1,
A 1 é a bacia amazônica. Vamos começar direto com a amazônica. Por que, Marcelo? Porque ela é a maior de Every World. Ela é a maior do mundo, velho. É a maior bacia hidrográfica do mundo. É o rio mais extenso do mundo, o rio Amazonas, que vai nascer lá no Peru, né, do derretimento da Cordilheira dos Andes, e vai desaguar, né, no litoral brasileiro, correndo aí grande parte, vem lá, ó, e deságua lá no litoral, lá na região norte do Brasil. Primeira formação dela, Marcela, a formação dela, ela é pela chuva? Ela é pela neve? Não, a bacia amazônica ela tem a formação mista, derrete a geleira e alimentada pela chuva, tá? Essa bacia, ela é uma bacia, o relevo dela, ela é de planície ou de planície? Muito bem, é relevo de planície. Isso justifica o seu grande potencial e aproveitamento de navegação. Um outro detalhe, como os rios, né, são bem caudulosos, águas, grande movimento assim de água, muita água, de uma margem a outra, chega a ter áreas de quilômetros de extensão, né? Tu vai saber que essa bacia tem um grande potencial de gerar energia. Ela tem um potencial muito grande, apesar de ser uma bacia de planície. Lá chove bastante na Amazônia, né? Os Andes estão congelados? Sim. Então isso vai dar a ela uma característica de ser perene. O abastecimento dela ela nunca seca, ela fica com água o ano inteiro. A drenagem já vimos que ela vai para o mar, então é exorreica. E a foz dela é a foz do tipo mista. Ela tem tanto o estuário como o delta na sua rede hidrográfica. Então ela tem a foz do tipo mista. Então ela é mista no começo, correto? Ela é mista no fim. Ela é de planície, ela é exorreica, beleza? E ela é perene. Lembrando que ela tem o maior potencial em gerar energia, mas não é muito aproveitado. Por quê, Marcelo? Porque é uma região que tem menos indústrias, né? É uma região que tem a floresta amazônica, que gera um grande impacto ambiental. Nós temos várias usinas que geraram impactos ambientais, em destaque para Belo Monte, Balbina, dentre outros, no Rio Madeira, muito impacto ambiental. Nós temos o grande potencial e aproveitamento para navegação também. Então essa é a bacia amazônica. A 2, Tocantins-Araguaia. Assim, pô, Marcelo, mas não falou que ela recebe o nome do rio principal? Mas lá os dois rios são praticamente, né, mesma importância, mesmo tamanho, então ela ficou o nome Tocantins-Araguaia, do rio Tocantins-Araguaia, e junto no meio ali tem a Ilha do Bananal, que é a maior ilha dentro de um rio do mundo, a Ilha do Bananal, nessa bacia Tocantins-Araguaia, que vai nascer, né, numa chapada dos Veadeiros, e vai desaguar lá na região norte. Essa bacia é formada pela chuva, ela é pluvial, ela não seca, ela é perene, ela vai para o mar, ela é exorreica, né? Ela é de planalto, tem muito aproveitamento, em destaque para a usina hidrelétrica de Tucuruí, e a foz dela é estuário. Se você perceber, eu até anotei aqui, ó, se você gravar essas características, elas vão responder 6 bacias brasileiras. Então grava isso, ó. Pluvial, perene, planalto, exorreica e estuário. Repete comigo. Pluvial, perene, planalto, exorreica e estuário. Mais uma vez, só quem é bonito. Pluvial, perene, planalto, exorreica e estuário. 6, ses, né? Roku em japonês. 6, velho. 6 são assim. Apenas 3 são diferentes. Então grava, né? Sempre procura gravar aí nos seus resumos o que é igual. Todo mundo é feio, eu sou bonito, eu sou feio, muito bem. Então assim você vai, né, botar o que é igual e responder a característica. Então a do Tocantins-Araguaia, ó, fazer aqui o asterisco, é igual. Pluvial, perene, planalto, exorreica e estuário. Grande aproveitamento de energia, em destaque para a usina de Tucuruí. Dentro dela tem a maior ilha de um rio do mundo, que é a Ilha do Bananal. São as principais informações para você. Chegamos a do São Francisco. Bah, mas a do São Francisco aqui, ó, de São Francisco é muita informação. A do São Francisco ele é conhecido como o Nilo brasileiro, porque passa por uma área seca, mas não seca. Ele é o Velho Chico, né, virou até nome de novela, o Rio da Integração Nacional, porque ele liga o Nordeste e o Sudeste, e durante muito tempo foi muito aproveitado por navegação, né, entre essas duas regiões. Hoje tem trechos ainda, e é um rio também, uma bacia que tem muito aí, bastante geração de energia. E aí vem a transposição, que nós já vamos falar para ti, tá? Então, o Rio São Francisco é igual.
pluvial, perene, planalto, exorreico e estuário. Nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, beleza? E aí o que eu tenho que saber, né? É um rio aí que ele serviu, ajudou muito no processo de colonização do Brasil, nesse processo, né, de interiorização. Por mais que ele vai correr lá, né, do centro para o Nordeste, ali ajudou a surgir, né, vários povoamentos e esse processo de ser um rio grande, né, também com um bom volume d'água, ele atrai a fixação das pessoas. E aí vem a transposição, que é um projeto aí que é transpor água do rio num eixo norte e um eixo leste, tá? Para os rios aqui da região nordestina, que eu já vou falar mais na frente para você. Então a transposição é isso, transpor aqui a água do rio para o Nordeste. Eu acho melhor a gente falar no final sobre isso, quando eu passar a bacia secundária do Nordeste, tá? Vamos lá. E aí chegamos na bacia, então essa é igual também. A bacia do Paraná também é igual, né? Nasce aqui, ó, né? Paranapanema, né? Aqui, ó, Rio Grande para cá e vai correr, né? Sentido interior. Foi muito utilizado pelos bandeirantes. É pluvial, perene, planalto, exorreico e estuário. É igual aquela característica. E a bacia do Paraná tem o maior potencial aproveitado, ou então fala-se o maior aproveitamento na geração de energia. Lá nós temos Itaipu, que é uma usina binacional. Dentro da bacia do Paraná nós temos outras várias usinas hidrelétricas, e ele é pouco aproveitado para navegação devido ao seu, né, relevo planalto, acidentado, com várias, né, cachoeiras, e aí precisa de eclusa, que é um mecanismo para transpor ali para um nível mais alto. Então a bacia do Paraná, um potencial muito grande na geração de energia pelas suas características: pluvial, perene, planalto, exorreico e estuário. A próxima, bacia do Paraguai, aqui ó, né? E vai desaguar aqui, vai se juntar com a do Paraná e a do Uruguai. Essas bacias formam o que a gente chama de bacia platina, que é formada pelos três rios, por isso que é o nome bacia platina, do Rio da Prata. E o Rio da Prata é formado pelo Paraguai, Paraná, né, e o Uruguai. A bacia do Paraguai é uma das exceções. Ela é formada pela chuva, Marcelo? Ela é pluvial. Ela é perene? Sim, ela não seca. Ela é de planalto? Não. Marcelo, puxa os cabelos. Ela não é de planalto. Lá tem um Pantanal, e o Pantanal é muito bem, planície. Então essa bacia, ela é de planície. É tudo igual, menos aqui, ó. Ela é pluvial, é perene, é de planalto, não, é de planície. É exorreica, vai para o mar. É estuário, Ela é aproveitada muito para energia? Não, mas navegação, pra caramba. Grande parte dos minérios daquela região e até grãos são escoados por essa bacia. Minérios mesmo, é muito ferro, manganês, principalmente ferro, para a Argentina, né? Ali para aquela região da bacia do Paraguai, tá? O 6, que é o Uruguai. O Uruguai igual, pluvial, perene, planalto, exorreico e estuário, tá lá, ó. Uruguai igualzão. Uruguai é uma bacia que tem um grande aproveitamento na geração de energia. Isso gerou a desocupação de várias famílias, até criou-se um movimento dos atingidos pela barragem. Chegou a ter cidades que foram deslocadas do local, alagadas, e fizeram uma nova cidade, né? Posso destacar Itá, em Santa Catarina, como um exemplo, tá? Então nós temos várias usinas nessa região, potencial grande aproveitado, potencial instalado muito grande. E essa é a bacia do Uruguai, que tem a característica igual à do Brasil. Essas 6 são as bacias principais. Daqui para frente são bacias secundárias. Elas não têm um grande rio. Começamos com a primeira, bacia secundária do Nordeste. Tá lá, a bacia secundária do Nordeste. Ela é formada pela chuva? Ela é perene? Não. Ela é o quê? Intermitente. Como assim, Marcelo? Ela seca. Mas por que ela seca? Pô, qual é o clima que tem lá? Tropical semiárido, que chove no verão e depois é estiagem. Então, quando vem a estiagem, um pouco ela fica ali, mas depois ela não consegue ter água e grande parte desses rios vão secar. Faz cara de dúvida aí pra mim. Muito bem, cara de dúvida. Então você pensou assim, pô, Marcelo, é por isso então que eu tenho a transposição? Yes, baby. É por isso que eu tenho a transposição, que é desviar água do São Francisco para os rios intermitentes.
transpor água, né? Desviar, né? É transpor, deslocar um pouco da água através de bombeamento, né? Porque o relevo também é planalto, para esses rios, dando uma segurança hídrica para essa região. Tem um projeto muito antigo, a transposição, tá? Foi idealizado sim na época do Império, porém foi realizado, né? Começou a ser realizado recentemente. A obra está em processo de finalização. Alguns trechos já foram entregues e outros ainda não. A transposição é bem contestada, né, porque nós temos aspectos positivos e negativos. Dentre os positivos nós temos a segurança hídrica, menos doença, acesso à água, tudo isso é positivo. Melhorar a economia, melhorar a agropecuária, positivo. Negativo, nós temos os impactos ambientais, né? A quantidade de água vai afetar, pode afetar o volume de água do rio, com algumas estiagens, pode prejudicar a navegação, pode prejudicar a geração de energia, conflitos na desapropriação de terra, tá? Então nós temos, e um fator principal que eu quero que tu anota aí é deixar a água da foz do rio mais salobra, tá? Aqui nós temos uma paródia, você vai clicar aqui no nosso menu, que é feita sobre transposição, que eu falo na paródia, eu canto na paródia, essa minha voz bonita, né? Eu vou lá e falo pra galera dos aspectos positivos e negativos. Então eu aconselho você, quando acabar, bota lá e escuta a paródia que você vai gostar, tá? Então essa é a transposição. E as outras bacias, que são as secundárias aqui pra você, é a do leste e a sudeste, que elas têm as mesmas características. Pluviais, perenes, planalto, exorreico e estuário são os rios do litoral do Brasil, que tem um índice de poluição gigantesco, porque nós temos um índice de urbanização muito grande. Grande parte desses rios, dessas bacias, foram tapados ou ocupados ali pelo processo, a gente diz, de urbanização, né? Foram isolados. Tu pega a foto, imagem antiga de São Paulo, existem vários rios daquele, no estado que eu moro, Santa Catarina, vários rios, né, em cidades aqui, litorâneas, Florianópolis, Balneário Camboriú, que foram cobertos aí, né, devido ao processo de urbanização para ocupar todo o espaço. Fora o esgoto, que é jogado, né, direto no rio, que vai poluir o rio, que vai diretamente para o mar, porque eles são rios exorreicos, rios que vão parar no mar. Tá? Então, de um modo geral, o Brasil tem uma grande rede hidrográfica, em destaque para a Bacia Amazônica, Bacia do São Francisco, Tocantins, Araguaia e Atlatina, né? Essas são as bacias em destaque. A Bacia Amazônica com maior potencial de navegação e de gerar energia. O de energia não é muito aproveitado, né? Devido a toda a região da floresta amazônica, os impactos, né? Alguns pontos ali que a gente vai ver na aula de fontes de energia, que também, né, diminui essa utilização, apesar de ter pressão para instalar e de não instalar, por alguns fatores. Nós temos a bacia do Paraná, com maior potencial aproveitado em gerar energia, em destaque para a usina de Itaipu. Assim a gente fecha para você o bloco da geografia física. Eu espero que você tenha entendido. Nós vamos deixar para você agora um simulado com toda essa questão aí, 20 questões para você da geografia física que você vai praticar e aí, né, você vai ver aí o que acertou, o que errou, mandar para nós e aí tá firme no nosso curso. E começamos uma nova bateria de geografia humana. Vamos estudar demografia, urbanização, industrialização, agropecuária, fontes de energia, né? As regiões do Brasil com vários aspectos interligados, bloco econômico, globalização, Guerra Fria, os conflitos pelo mundo, enfim. Nós vamos sair daqui a 1000 e você vai gabaritar essa prova. Beijão, e aí, vamos junto em busca da tua vaga. Até a próxima aula. Valeu!